Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre medição de potência ativa, CC, e também de potência ativa, CA, e vamos ver aí a diferença entre elas, quais são os métodos de medição, tá? Bom, medição de potência ativa em corrente contínua. Como que eu posso realizar essa medição? Existem dois métodos, o método indireto e o método direto. Eu tenho certeza que vocês já utilizaram o método indireto. Bom, no que consiste o método indireto? Consiste na seguinte situação: você tem a leitura de um voltímetro, você tem a leitura de um amperímetro e você faz o quê? V vezes I. Se você faz o V vezes I, você tem então aí a sua potência ativa dado em watts, tá? Mas quais são os problemas que a gente pode encontrar nessa situação, nesse tipo de medição ou método indireto? São os erros relacionados, então, tanto à sua leitura do voltímetro, como leitura do seu amperímetro, como também aí, às vezes, você pode acontecer do erro na sua conta matemática, né? Na sua operação de V vezes I, e aí você provocar um erro na medição. Outra questão que pode causar o erro na medição é a disposição dos aparelhos. Como assim, professor? Bom, eu vou ligar um voltímetro em paralelo, certo? Eu vou ligar um amperímetro em série. Quem vai ser ligado primeiro no circuito? Porque quem estiver depois vai ser influenciado pelo primeiro equipamento. Como assim, professor? Vamos ver aqui no desenho. Eu tenho aqui o método chamado de derivação longa. No método de derivação longa, eu tenho aqui um voltímetro, né, ligado entre o ponto mais e menos, aqui, né, da tensão contínua, e eu tenho o amperímetro ligado em série com a minha carga. Nessa derivação longa, o medidor de tensão, que é o meu voltímetro, está medindo o quê? A tensão entre esses terminais, que é a queda de tensão em cima do meu amperímetro e é a queda de tensão em cima da minha carga. Então, meu voltímetro está sendo influenciado também pelo meu amperímetro. Já o amperímetro ele está medindo a corrente da carga real, só da carga. Ele não está pegando a corrente que está vindo aqui para o voltímetro, que eu vou chamar de IV. Tá? Qual que é a outra metodologia? É a derivação curta. Na derivação curta, eu tenho aqui um voltímetro medindo exatamente a tensão em cima da minha carga, tá? Que é o meu VR. Então, eu não tenho influência aqui qualquer. Então, meu voltímetro está medindo a tensão correta. Já o meu amperímetro, ele está medindo quem? Uma corrente I'. Essa corrente I' é quem? A corrente I mais a corrente IV. A corrente I é a corrente de carga e a corrente IV é a corrente do meu voltímetro. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro e o que isso pode afetar de erro na minha medição? Será que provoca erros? O que vocês acham? Vamos dar uma olhada em cada um. Então, a derivação longa, eu tenho uma corrente real no amperímetro e eu tenho uma tensão alterada no meu voltímetro em função da minha resistência interna do meu galvanômetro aqui, do meu amperímetro. Então, isso fornece um valor superior e irreal da queda de tensão na carga, porque eu vou ter uma queda no resistor e eu vou ter uma queda no meu amperímetro. Então, a minha potência vai ser maior, porque agora eu vou ter duas quedas de tensão, então eu vou ter uma tensão maior, lida ali no V, vezes a corrente real, lida pelo amperímetro, eu vou ter uma potência, então, que ela não vai ser a potência real da minha carga R, mas ela vai ser uma potência, então, um pouco maior. Logo, tem-se uma potência consumida maior do que a real. Tá, mas quando eu uso um e quando eu uso o outro, professor? No caso da derivação longa, ele é indicado para quando eu tenho tensões elevadas no meu circuito e uma corrente reduzida. O que isso acontece? Se a minha corrente ela é pequena, a queda de tensão no amperímetro também vai ser pequena, diminuindo então assim o meu erro. Como que eu posso calcular então esse erro nesse meu circuito? Bom, eu sei o quê? Que a potência calculada vai ser a leitura do voltímetro vezes a leitura do amperímetro, certo? V vezes I.
Eu sei que o V é quem? A queda de tensão no meu amperímetro, mais a queda de tensão em cima da minha resistência da carga que eu quero medir. Então, o valor calculado, substituindo então aqui o meu valor de V desse voltímetro, vai ser quem? A queda, né, no meu amperímetro, mais a queda da minha carga, vezes I. Fazendo já a multiplicação do I, vai dar I ao quadrado. Então, R no amperímetro, vezes I ao quadrado, mais a resistência da carga, vezes a minha corrente ao quadrado. O valor real da minha potência, eu sei que é R vezes I ao quadrado. Isso aí a gente já sabe, essa equação lá de circuitos 1. Bom, e qual que é o erro então? O erro vai ser uma comparação entre o valor calculado menos o valor real pelo valor real. Fazendo aí a matemática, eu vou chegar no final que eu tenho com uma relação de RA, que é a resistência do meu amperímetro, pela minha resistência da carga. Então, se eu multiplicar isso aqui por 100, eu acho o valor percentual do erro. Então, se eu dividir a resistência do amperímetro pela minha resistência da minha carga, eu consigo achar aí a relação do meu erro. Com isso, a gente pode concluir o que então? Que quanto menor for a resistência do amperímetro em relação à resistência da carga, menor será o erro da medição. E a gente sabe que o amperímetro ele tem uma resistência pequena, mas isso vai depender também da resistência da nossa carga. Quanto mais próximo for essas resistências, maior vai ser o nosso erro. Fazendo uma exemplificação aqui rápida, se a gente tiver aqui uma resistência RA de 0,01 ohms e uma resistência de carga de 0,1 ohms e outra de 1000 ohms, qual que vai ser o erro entre elas? Na primeira aqui vai dar um erro de 10% de medição. Na segunda vai dar um erro de 0,001% na medição. Então tudo vai depender das características do nosso circuito. Bom, derivação curta. A gente acabou de ver aí a derivação longa e vamos falar agora um pouquinho sobre a derivação curta. Na derivação curta, a gente tem a tensão, então, real em cima da minha resistência, que é o mesmo ponto, né? Mas eu tenho aí um valor alterado no amperímetro. E como eu tenho uma corrente maior no amperímetro, então eu vou ter uma leitura de uma potência maior. Esse tipo de configuração ele é indicado quando se tem tensões reduzidas e corrente elevada, né? Porque eu tenho uma corrente alta passando pelo meu circuito. Se a corrente ela é alta no circuito, significa aqui que a minha resistência ela é baixa. Ela vai ter uma tensão baixa na minha carga, né? Consequentemente, a corrente para poder movimentar o meu voltímetro, ela vai ser pequena, ok? Já que a tensão nesses pontos, ela também é pequena. Então, eu preciso de pouca corrente para poder fazer, então, o meu ponteiro do galvanômetro se deslocar. E como que eu calculo o erro comparado com o caso anterior, né? Na derivação longa. Bom, na derivação curta, o que eu tenho agora? Eu tenho um I diferente. Como que eu acho esse I? Quem é o I? É a corrente da minha carga mais a corrente do meu voltímetro, certo? Então, eu vou ter aqui um V vezes o I da minha carga e o V vezes o I do meu voltímetro. Quem é o valor real? V vezes I, reais, né? Fazendo aí a análise do erro, substituindo então os valores, calculado, que é esse, menos o real, que é esse, fazendo toda a simplificação do circuito, eu vou achar que eu tenho uma relação entre a resistência da carga e a resistência do meu voltímetro, que se eu multiplicar isso aqui por 100, eu tenho o meu valor percentual do meu erro. Portanto, a gente observa o quê? Que quanto maior for a resistência do voltímetro comparado com a resistência da carga, menor vai ser o nosso erro. Então, se vocês brincarem aí de fazer uma relação entre resistência do voltímetro e a resistência da carga, vocês vão ver, então, isso que eu acabei de falar para vocês, ok? Vamos fazer um exemplo numérico para a gente poder fixar e entender um pouquinho mais isso aí. Bom, no exemplo 1, calcular o erro obtido na medição de potência utilizando-se um amperímetro e um voltímetro nos dois tipos de derivação apresentados. Então, a derivação curta e a derivação longa. Bom, qual foi os dados que ele foi dado?
A resistência do amperímetro foi dado de 0,01 ohms. A resistência do voltímetro foi dado de 1000 ohms. E a resistência da minha carga foi dado de 0,1 ohms. Então vamos ver o que a gente vai encontrar pela relação de derivação longa. A gente viu que a relação é a resistência do amperímetro pela resistência da nossa carga, já que o amperímetro é que vai alterar a queda de tensão ali no circuito. Fazendo a substituição, na realidade poderia já ir direto aqui, né? Se a gente fizer a resistência aqui de 0,01 sobre a resistência de carga de 0,1, a gente já ia achar aí, vezes 100, a gente já ia achar aí 10% de erro na medição. Já na derivação curta, deixa eu apagar esse texto, já na derivação curta, o que acontece? Eu tenho a relação de R pela resistência do meu voltímetro. Então, também, né, em vez de eu colocar entre valores de equações, vocês podem fazer também, mas se eu substituir aqui 0,1 por 1000, eu vou achar aí um erro de 0,01%. Então, para essa situação de carga e para esses medidores, né, o voltímetro e o amperímetro, a derivação curta é a melhor opção. Qual que é a derivação curta? Eu tenho o amperímetro ligado primeiro, depois eu venho o voltímetro em paralelo com a minha carga. Nesse caso, o que acontece? A carga ela é pequena. Se a carga ela é pequena, ela provoca uma queda de tensão pequena em cima dela. Então, tensão pequena, corrente elevada. Resistência baixa quer dizer carga grande. Então, se a resistência é baixa, a carga é grande e a corrente do circuito também é grande. Tá? Então, derivação curta é indicado para pequenas tensões e correntes elevadas. Então, está aí mostrando o que a gente acabou de falar para vocês. Tá? Então, ó, nota-se que para este caso, a derivação curta é a mais eficaz na medição do que a derivação longa, que apresentou um valor incompatível. Medição de potência ativa CC e CA. Bom, eu posso usar o método antigo para calcular potência ativa CA? Não posso, né? Por que eu não posso? Porque no CA eu preciso saber o ângulo entre a tensão e a corrente. E usando o método indireto, eu só tenho amplitude, módulo, V, e eu tenho o módulo de I. Se eu fizer V vezes I, eu tenho quem? Potência aparente, e não a potência ativa. Então, esse circuito que eu vou mostrar agora pode ser usado tanto para CA quanto para CC, mas o anterior só serve para sinal CC, não serve para sinal CA. Então, agora nós vamos ter que fazer tudo pelo método direto. No método direto, a gente vai usar o vatímetro eletromecânico. E quem que é o vatímetro eletromecânico? Ele é um equipamento da classe dos instrumentos eletrodinâmicos, que a gente já veio falando aí desde o começo do semestre, né? O vatímetro eletrodinâmico, nesse caso aqui, ele vai constituir de dois circuitos independentes. Um que mede tensão e o outro que mede a corrente. E com isso eu consigo então montar com esse circuito, com esse equipamento, um amperímetro, um voltímetro, um vatímetro para medir potência ativa ou um varímetro que a gente vai ver que mede potência reativa dependendo da forma com que eu fazer a ligação dessas bobinas. Então é um equipamento que dentro dele eu tenho então um voltímetro e um amperímetro. A interação desses dois pode ser aí o que eu quiser, tá? E aí, nesse caso aqui, eu quero que ele seja um vatímetro. Então, como será que vai ficar aí a ligação desses dois instrumentos e como que vai ser a interação entre eles? E é isso que a gente vai ver agora, tá? Bom, o torque produzido nesse instrumento surge da força magnética produzida por correntes elétricas que circulam em duas bobinas, sendo que uma bobina é fixa e a outra é móvel. Então, eu vou ter uma bobina de corrente dividida em duas meia bobinas fixa, e eu vou ter uma bobina móvel, que é a minha bobina de tensão, que é onde vai estar ligado o meu ponteiro. Então, eu tenho uma imagem aqui que representa isso. Eu tenho duas meia bobinas de tamanhos idênticos, que na realidade é uma bobina só, né? Mas foi dividido em duas, que representa a minha bobina de corrente, ok? E eu tenho uma outra bobina aqui, ó, que é a minha bobina de potencial, BP, que é a minha bobina de tensão.
e está ligado no meu ponteiro, que vai fazer aí o deslocamento angular, que vai representar a minha escala de potência ativa. Ligado a essa bobina de potencial, eu tenho a mola, que é responsável aí por levar a corrente até a bobina e também por estabilizar o ponteiro e fazer com que ele pare na escala medida quando ele atingir, então, o valor da potência ativa que está sendo lida. Bom, mas o princípio de funcionamento desse circuito, você já tem o conhecimento. Por quê? Porque ele veio lá do nosso instrumento de bobina móvel. Só que em vez de eu ter o ímã fixo aqui, eu vou substituir esse ímã permanente pelas bobinas de corrente. Assim, então, a corrente IC, que vai circular para essa bobina, vai provocar aqui, então, um campo perpendicular e uniforme à minha bobina BP. Então, como a metodologia aqui é praticamente a mesma que a gente já veio estudando, né? Desde lá do nosso voltímetro, nosso amperímetro, nosso galvanômetro, então fica mais fácil agora o entendimento. Então, olhando aqui no meu circuito, eu tenho aqui a entrada de corrente, da bobina de corrente, a saída. Eu tenho a entrada da bobina de potencial e a saída da bobina de potencial, onde que eu vou ligar a minha tensão. Bom, só olhando aqui, ó, BC é a bobina de corrente, né? Ela é fixa de poucas espiras de fio grosso. E BP é uma bobina móvel que está em série com a resistência não indutiva, que é feita de manganina, de alto valor. Então, lembra lá que o nosso voltímetro ele tem uma resistência em série. Essa resistência tem que ser grande, né? Para não puxar tanta corrente pelo circuito e afetar meu circuito. Os mesmos conceitos já vistos lá para a nossa aula de voltímetro usando o nosso galvanômetro. Bom, então o movimento do conjugado móvel da bobina BP resulta então na interação entre o campo magnético criado pela corrente IC e a corrente IP da bobina. Então existe a interação entre as duas correntes, uma criando o campo e a outra dentro do campo faz o deslocamento. Não tenho o que falar sobre isso mais, que a gente já veio discutindo em sala de aula, tá? Então o funcionamento é idêntico ao instrumento de bobina móvel, já falei, né? Os equipamentos eletrodinâmicos são utilizados tanto em corrente contínua como em alternada, já falei também. E as bobinas BC é chamada de BC porque é bobina de corrente e bobina de potencial que são utilizadas aí nos watímetros. Então, basicamente é isso. Então, quando energizado aqui, ó, para circular de uma corrente na bobina de corrente e a bobina BP sobre um potencial V, vai acontecer o quê? Uma interação entre os ponteiros, provocando assim, então, um deslocamento angular do ponteiro do meu medidor, até que o torque de deslocamento se iguale com o torque da minha mola. E quando os dois forem igualados, o ponteiro para na minha escala graduada, indicando então o valor aí lido de corrente, tensão ou potência ou VAR, né? VAR. Depende de como que eu estou fazendo a ligação desse equipamento. Certo? Eu tenho então um voltímetro, um amperímetro aqui dentro, eu posso fazer qual instrumento eu quero. Nosso foco aqui é o medidor de potência ativa, então nós vamos focar nele agora. Só fazendo uma associação aqui entre o medidor real e o nosso desenho, eu tenho aqui então a minha bobina de corrente, a entrada IC, a minha saída da bobina de corrente IC, que é essa aqui, ó, bobina de corrente, entrada e saída. Então aqui eu tenho a entrada, aqui eu tenho a saída. Pode ver que a setinha aqui está indicando a entrada da corrente, tá? E aqui eu tenho a bobina de potencial, que ela é indicada aqui na nossa figura, não foi dada nenhuma letrinha, né? Mas eu vou pegar a tensão do meu circuito. Então, se eu tiver aqui, vamos supor aqui uma carga ligada numa fonte, eu tenho aqui uma fonte, uma fonte alterna, parecendo uma carinha de chorando. Eu tenho aqui uma fonte CA e eu quero medir esses valores, né? Então, o que eu vou fazer? Como que vai ser a minha ligação no meu watímetro? Eu vou passar a corrente pelo meu amperímetro, vai sair do amperímetro e eu vou ligar na minha carga. Então, aqui eu já estou pegando a medição de corrente. A minha bobina de potencial, ela vai ser ligada entre esse ponto aqui
tá? Que é o primeiro ponto, ou o segundo. Aí depende se a gente está analisando aí o tipo de ligação longo ou curto, tá? Que é aquilo que a gente acabou de ver. E a saída aqui, então, eu vou pegar do lado de baixo. Então, aqui, ó, eu peguei a tensão entre a parte inferior, chamada de 2, da resistência, e a parte superior, que eu vou chamar de 1, já que esse ponto aqui é o mesmo desse, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Tem uma resistência aqui interna, mas é bem pequena, que vai ser o mesmo ponto desse aqui. Ou, se você preferir, a gente pode pegar por aqui também, e aí a gente faz o tipo de ligação curta, né? Porque aí eu vou ligar o voltímetro depois do amperímetro. Então, isso aí volta aqueles desenhos que a gente viu no começo da aula, e é isso que representa a ligação curta e a ligação longa, tá? É assim que eu vou ligar nosso vatímetro então, no laboratório, ok? Expressão do torque para instrumentos eletrodinâmicos. Bom, eu vou partir da onde então para poder fazer aí a expressão do meu torque? Eu vou partir da minha energia armazenada no campo magnético do sistema mostrado na figura. Então, como que é essa energia? Vocês viram lá em eletricidade e magnetismo, né? Que a minha energia vai ser igual a meio de LC vezes IC ao quadrado, onde LC representa aí a minha indutância própria da bobina de corrente, mais meio de LP vezes IP ao quadrado, onde LP representa a minha indutância própria da minha bobina de potencial, mais M vezes IC vezes IP, onde M aí, ó, é a minha indutância mútua devido ao acoplamento magnético entre as bobinas. E a minha corrente C e IP são as correntes aí na bobina de corrente e na bobina de potencial que a gente já viu. Bom, assim, partindo então da minha energia armazenada no campo magnético, eu vou ter aqui a minha equação do torque instantâneo, a qual está submetida a minha bobina de potencial. Ele vai ser o quê? O meu torque. Ele vai ser aqui o meu delta W, que é a minha energia, pelo meu delta θ, tá? Tá, mas quem que é esse θ, professor? Bom, o θ, ele é a posição angular do ponteiro, né? Não houve o deslocamento lá do ponteiro, da bobina de potencial. Então, esse deslocamento angular que a gente viu no desenho anterior é o meu θ, tá? Portanto, pessoal, como é que fica a equação do nosso torque? Né? Ou a gente pode chamar também aqui de conjugado motor, depende da referência, tá? Alguns chamam torque instantâneo, outros chamam de conjugado motor. Como é que ela fica partindo da equação, então, da nossa energia armazenada? Vai ficar igual a quem? IC vezes IP vezes aí o meu delta M. Quem é o delta M? É a minha indutância mútua em função do meu ângulo θ. Ué, mas cadê o restante do termo, pessoal? O restante do termo foi zerado. Por quê? Porque a derivada desses primeiros termos vai dar igual a zero, porque eles não dependem do θ. Já a minha indutância mútua, ela é em função do meu θ, do meu deslocamento angular. Então, a minha derivada ela vai ser diferente de zero. Bom, mas por que isso acontece, professor? Bom, isso acontece porque a indutância mútua ela depende da permeância magnética do meio de acoplamento magnético das bobinas de potencial e da bobina de corrente, que no caso aí, ele é o ar, né? E essa permeância varia em função do deslocamento do ponteiro de um ângulo θ, que é em função da quê? Da rotação da bobina de potencial, que a gente viu então que o ponteiro está preso na bobina de potencial. Bom, mas até onde o ponteiro vai ser deslocado? Ele vai se deslocar até o momento que ele se iguala com o meu torque restaurador, que é o torque da nossa mola, que a gente já viu lá nos instrumentos do galvanômetro nas aulas anteriores. Então, quando o torque restaurador for igual ao torque aqui do nosso equipamento, o ponteiro ele vai parar, né? Mas quem que é o torque restaurador? Ele é uma constante vezes aí o deslocamento, θ. E quem que é o nosso torque que a gente acabou de ver? É a corrente IC vezes a corrente IP, vezes aí o nosso ΔM vezes Δθ. Isso vai resultar em quem? Se eu isolar aqui o meu θ, o que eu vou ter aqui? 1 sobre a minha constante da mola, vezes o meu ΔM vezes o Δθ, vezes IC vezes IP. E aí a gente pode chegar à seguinte situação, que o instrumento pode ser construído de modo tal que o termo ΔM pelo Δθ pode ser uma constante. Se ele for uma constante, então a equação final de θ vai ser o quê? Quem é o θ? O deslocamento. Vai ser igual a quem? 1 sobre K, que é a constante, que multiplica a corrente IC vezes a corrente IP.
Então, a expressão mostra a posição angular instantânea do ponteiro, onde que ele está parado. Essa é a equação do meu θ. Então, esse ponteiro parado numa posição, a gente vai analisar ele em regime permanente, então. Quando ele está em regime permanente, o ponteiro do galvanômetro ele alcança, então, a posição fixa que corresponde ao valor médio de quem? Do nosso θ. Deste modo, a posição final do nosso ponteiro, que a gente chamou aqui de θAV, ele é dado por 1 sobre o período integral de 0 a t de θ dt. A gente viu lá na aula do laboratório, quando eu quero calcular o valor médio, a gente vai usar aí a nossa equação da integral em um período, certo? Quem que é o nosso θ aqui, AV? É a posição angular média do ponteiro e o t é o período do movimento angular do ponteiro. Assim, então, se a gente substituir o valor encontrado do θ instantâneo para o valor final, já em valor médio, né, a gente vai chegar, então, aí uma equação final que vai dar o quê? O θAV, que é o deslocamento, vai ser em função de uma constante, vezes 1 sobre período, integral de 0 a t, vezes IC, vezes IP, ΔT. Aqui só houve alteração de 1 sobre K para K, né? Foi criado, então, um K maiúsculo aí, representando, então, a minha constante. Então, o que eu posso concluir aqui? É que se eu souber, né, o valor do meu deslocamento, eu consigo criar, então, ali a minha escala graduada no meu equipamento. Vamos pensar aqui que eu tenho o nosso equipamento, eu tenho um ponteiro. E se eu souber aqui esse deslocamento, θAV, eu consigo aí, então, representar o valor medido em função da minha escala. Aí eu posso criar essa escala, então, para a tensão, para a corrente ou para a potência, já sabendo a equação, então, do meu deslocamento, que é a interação entre a corrente IC e a corrente IP da bobina de corrente e da bobina de potencial, tá? Bom, e medição de potência ativa CA? Vamos pensar aqui, então, em relação ao nosso cosseno φ, né? Porque a potência em circuito de corrente alternada ela é dada por quem? V vezes I vezes cosseno φ. Então, aqui eu consigo ver que só com a tensão e a corrente eu não consigo achar a potência. Eu dependo também de saber o cosseno do ângulo φ. Ok? Então, o método indireto, para a gente, ele não atende. Eu preciso usar, então, o watímetro, que é esse equipamento que a gente já está vendo aí nos últimos slides. Como que funciona, então, a análise agora para o watímetro eletrodinâmico? Vamos focar, então, no nosso watímetro agora. Qual que é o princípio de funcionamento do nosso watímetro? Vamos considerar aqui, então, que meu I não foi colocado, mas está aqui o meu I, não sei porquê, mas não está na imagem, é a corrente instantânea na bobina de corrente. Então, vai chegar uma corrente ali e passar pela minha bobina de corrente, que está aqui, as minhas duas meias bobinas, tá? ID é a corrente instantânea na bobina de tensão. Então, o ID é a corrente que está passando pela minha bobina de tensão, que é onde está o meu ponteiro que se desloca. RAD é a resistência adicional. A gente viu aí que para mudar o fundo de escala, eu preciso colocar resistências em série, né, com o nosso voltímetro, para poder aumentar o fundo de escala, então, do nosso watímetro, vou fazer artifício também aí da minha resistência adicional. Para o instrumento eletrodinâmico, a gente tem o quê? Que o conjugado motor é uma constante, que depende da construção do equipamento, vezes a corrente I, vezes a corrente ID. A gente acabou de ver isso, só que usando outra referência, tá? Na página anterior. Então, lá ele chamava de corrente IC e de corrente IP. Corrente da bobina de corrente e a corrente da bobina de potencial. Aqui nessa referência de qual foi extraído o conteúdo, ele chamou de I, que é a corrente total, e a corrente ID, que é a corrente que está passando pelo meu voltímetro. Então, o CM é o conjugado do motor, o K1 é a constante de construção do nosso equipamento, que depende aí das características, a gente acabou de ver agora há pouco, e também da mola do nosso equipamento. Bom, mas quem que é a corrente ID que está passando ali pelo meu voltímetro, pela minha bobina de tensão? Ele é a minha tensão medida pela minha resistência do voltímetro. Vamos voltar lá. É a minha tensão, né, que está na bobina de potencial, V, pela minha resistência do meu voltímetro.
onde V é a tensão instantânea do circuito e RV é a resistência do circuito de tensão do vatímetro. Então, circuito de tensão e circuito de corrente. Então, a bobina de tensão, tá? Então, o conjugado vai ser quem? O K1 vezes o I vezes ID. Portanto, se eu substituir aqui o ID, vai ser V sobre RV. Então, eu seguro V e I e passo o K1 sobre V, já que o V é valor fixo. Eu giro um K', que é uma constante linha. Então, eu tenho uma nova constante que esse valor não vai alterar, tá? Mas, eu sei que a minha corrente I, ela é quem? 1 I máximo vezes seno de ômega de T. Lembra lá de circuitos 1? O V é quem? V máximo seno de ômega de T mais φ. Então, se eu substituir isso na minha equação do meu conjugado motor, eu vou achar quem? O meu K' é V vezes I. Aí agora eu tenho que fazer seno de ômega de T vezes seno de ômega de T mais φ. Fazendo essa multiplicação, eu vou encontrar quem? 2 vezes seno ao quadrado de ômega de T vezes cosseno φ mais seno de ômega de T vezes seno φ vezes cosseno de ômega de T. Então, ó, eu sei que o valor médio do conjugado motor, ele vai ser dado por essa equação que, se eu substituir os valores, então vai ser o quê? Que o conjugado médio vai ser igual a 1 sobre T, vezes a minha constante K', vezes 2, vezes V, vezes I, integral de quem? Da minha função. Quem é minha função? Seno ao quadrado de ômega de T, vezes cosseno de φ, mais seno de ômega de T, seno de φ, vezes cosseno de ômega de T, dt, né? Resolvendo essa integral, a gente vai chegar nos seguintes resultados. Que o conjugado motor vai ser igual a 1 sobre 2, vezes um K', vezes 2, vezes V, vezes I, vezes T sobre 2, cosseno φ. Ou, a gente pode resumir tudo numa constante, né? Tudo que for constante ali, a gente criou um K de duas linhas. Então, o conjugado motor vai ser uma constante, vezes o V, vezes I, cosseno de φ. Então, aqui, ó, eu consigo achar o meu conjugado, né, que vai fazer o deslocamento do meu ponteiro. E se eu sei que ele depende de V, depende de I e depende do ângulo, né, o cosseno φ entre a tensão e a corrente, e depende das configurações aí construtivas, né, característica construtiva do meu equipamento, eu consigo então criar a escala graduada que mostra o valor real de potência ativa do meu equipamento. Tá? Então eu achei aí a equação que mostra o deslocamento do ponteiro do meu instrumento. Então a bobina móvel do vatímetro, que é a bobina de tensão, é provida de uma mola que tem dupla função. Então quais são as funções da mola? Conduzir corrente e oferecer conjugado resistente ao movimento da bobina ou do ponteiro, que é chegar a um ponto que ela vai se igualar, né, ao torque. E quando você estabelece o equilíbrio entre o conjugado motor e o conjugado resistente, estabelece-se a relação, então, de K2' vezes V vezes I cosseno de φ, que é igual a quem? A tal vezes alfa. Quem que é tal? A constante da mola vezes aí o desvio do ponteiro. A mesma coisa que a gente viu lá atrás, só que aqui essa referência usou outras letras, tá? Então, quando eu igualo o deslocamento em função da minha corrente, da minha tensão, com a da mola, eu tenho essa situação aí. Então, se a gente fizer umas modificações na equação, eu vou ter o que aqui? Que V vezes I cosseno φ é igual ao meu tal sobre a constante vezes o meu alfa, que é o meu desvio angular. Então, eu vou ter aí que é igual a um K vezes o meu desvio angular. Então, a minha potência ativa, ela é em função da minha constante do meu sistema, do meu circuito, né, do meu medidor, vezes o deslocamento angular, que a gente chamou lá de θ, né, θAV, usando a outra referência. Ok? Eu fiz questão de trazer aqui de duas formas, só que lá não entrou em consideração o cosseno φ, e aqui ele já trouxe usando aí o cosseno φ no equacionamento. Então, eu tenho aqui a equação da potência ativa, que ela é em função, então, do deslocamento do ponteiro em função das características aí construtivas do meu equipamento.
Ou seja, o desvio do ponteiro é proporcional à potência ativa que o vatímetro enxerga e ele também pode ser usado aí para correntes contínuas, sem medo, sem problema, tá? Bom, erros do vatímetros eletrodinâmicos. Os erros são devido à derivação da bobina de tensão. O que quer dizer isso? Olha, eu vou pegar a bobina de tensão depois da bobina de corrente ou antes da bobina de corrente? Isso vai provocar o erro e a gente já viu isso lá no começo da nossa aula, né? E tem também o erro de fase. O que quer dizer? A bobina de tensão não é perfeitamente resistiva, formando assim então um ângulo θ em minutos, que vai ter um deslocamento. Então, se a minha bobina de tensão lá fosse resistiva, eu teria aqui uma corrente IV em fase com a minha tensão e isso não afetaria então o meu deslocamento final. Então, essa corrente ela pode estar atrasada ou adiantada em relação à minha tensão, e isso vai provocar uma diferença aí no ângulo de fase, que pode provocar um erro também na minha medição, já que o cosseno do ângulo é importante. Mas aqui a gente viu que o erro é dado em minutos, não é em graus, então é bem pequeno também, tá? Constante do vatímetro. O que quer dizer a constante do vatímetro? Quando eu falo watts por divisão, quantos watts vale cada divisão da minha escala do meu vatímetro? Vamos pegar aqui um exemplo de um vatímetro de 5 amperes, tá? Na bobina de corrente, 300 volts na bobina de tensão. Ele tem aí 150 divisões na sua escala. Então eu tenho uma tela lá, com o ponteiro vai correr, eu tenho 150 risco. Quantos watts corresponde cada risco? Então, para mim achar a minha constante, eu vou pegar corrente, 5 vezes a minha tensão, 300, dividido pelo meu número de divisões. Eu vou achar aí que eu tenho 10 watts por divisão. Vamos pegar um caso real, para vocês entenderem. Esse é o vatímetro do laboratório. Eu tenho aqui uma escala de 600 e 1.200 watts, tá? Depende se eu vou usar a tensão de 120 ou a tensão de 240 volts. Então, se a gente fizer aí 5 ampere, que é a corrente aqui, ó, permitida, vezes 240 volts, que é a minha maior tensão, ok? Eu vou ter aí 20 watts por divisão. Então, se eu pegar aqui, ó, de 0 até 100, eu tenho 10 divisões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 10 divisões. 10 vezes 20, eu tenho então aqui, né, nesse ponto, 200 watts. Mas, professor, está marcado lá 100. 100 watts se eu estiver usando 120 volts. Como eu estou usando 240, a minha potência aqui ela é o dobro no fundo de escala. Então, se eu tenho 600 aqui, para 120, eu tenho 1.200 para 240. Então, se aqui é 100 para 120, é 200 para 240. É o dobro do fundo de escala constante igual a 2. Tá? Então, para cada divisão eu tenho 20 watts. Ok? Entenderam essa parte, né? Bom, e para encerrar nosso conteúdo, vamos falar aqui sobre a amplificação do campo de medida. Se eu quiser amplificar a tensão a ser medida, eu tenho que alterar o quê? A minha resistência, né, em série, ou eu posso utilizar um TP nesse vatímetro. Já para mudar a minha corrente, eu posso criar ali uma posição de série paralelo, onde que se eu ligar na posição série minhas bobinas, eu vou ter uma corrente menor, e se eu ligar elas em paralelo, eu vou dividir meio a meio, né? Parte da corrente para uma e parte da corrente para outra. Lembra do nosso conceito lá de resistor shunt? Então, uma derivação shunt. Então, eu posso fazer a associação das bobinas aí, série ou paralelo, tá? Outra opção é utilizar, então, um TC de corrente para poder fazer aí a leitura dessa corrente. E por último, então, é utilizando aí o TP e TC. E quando acontecer de eu utilizar um TC e um TP, então eu tenho um circuito. Vamos representar aqui que eu tenho uma carga qualquer. Vou chamar aqui uma carga de Z1, tá? Eu representei por resistência, mas vamos chamar de Z1. Eu tenho aqui o meu TP, que vai pegar a minha tensão e vai jogar, então, aqui na minha bobina de tensão. Eu tenho aqui o meu TC, que ele vai ler a corrente está passando pelo meu circuito e vai jogar na minha bobina de corrente. Esse TP tem uma constante, que é a constante que eu já vou chamar aqui constante do TP.
Esse TC tem uma constante, que é a constante do TC. Quem é a constante, professor? A relação de transformação. 100 para 5, quanto que dá? Não é 20? Então, quando eu for medir com o meu vatímetro, a potência real vai ser a leitura lá que ele deu na tela, vezes a relação de transformação, que é a minha constante do TC, vezes a minha relação de transformação do TP. Tá? Então eu vou pegar aqui a potência lida vezes 20 vezes, sei lá, o valor que tem aqui na minha constante do TP. Não posso esquecer de fazer isso de jeito nenhum, tá? Senão a leitura vai ser totalmente errada. Então, eu estou trabalhando aqui com escalas pequenas, de 5 ampere e tensão aí de cento e poucos volts. Ele dá a potência em função desses valores baixos. Para achar a potência real, então, multiplica pelas constantes, que é as relações de transformação do TP e do TC. Ok? Espero que vocês tenham entendido aí o conteúdo. E na próxima aula vamos começar então a fazer as ligações aí monofásica, trifásica, método de 1 vatímetro, método de 2 vatímetros e como que faz para medir isso aí nas cargas, tá? A gente se vê então na próxima aula.